Olá, pessoal. Estamos aí no planejamento de toda a programação de episódios desse ano e trouxemos para você, em nome da Corite Digital, uma seleção de melhores momentos. Essa seleção escolhida por mim e pelo Alex, a gente deseja aí que você aproveite ao máximo talvez esses episódios que ainda não tenha assistido. E esse é o objetivo da parte 2 da seleção de hoje. Eu sempre fui muito otimista, né? Amanda sabe disso. Muito. Né? Acho que eu tenho um ponto de equilíbrio muito bom assim dentro da empresa. Certamente isso nos ajudou muito. E de lá para cá, começamos a reforma ali no final de 2019, começamos a reforma. Ainda hoje estamos reformando, já restauramos e reformamos, vamos lá, 80%. Do patrimônio ali, né? Foi bem trabalhoso. E é muito grande, né? Então, é grande, só que assim... E estava muito antigo também, né? Só que a vantagem é que já era um projeto voltado para o têxtil. Sim. Então, mesmo sendo vertical, ele tem uma logística, um layout que... Exatamente, sabe? Então, a gente modernizou isso. A gente trouxe isso para o futuro. Então, se hoje vocês forem lá visitar a empresa, vocês realmente vão ficar surpresos, porque a nossa área de produção é toda climatizada, o pessoal todos trabalham no ar-condicionado, então realmente a gente se preocupa muito com essa questão do funcionário, sabe? Por isso, talvez nós temos uma retenção bem satisfatória do nosso funcionário, do nosso colaborador. Porque a gente trata muito bem. A nossa preocupação é constante que as coisas realmente funcionem. Hoje a gente tem um pouco mais de 10% da empresa que está mais de 10 anos lá. É impressionante. Acaba que a gente conversou um pouquinho antes aqui fora do ar que eu não os conhecia, né? Que é uma das poucas empresas que eu não tinha o contato. Mas... algumas outras pessoas eu conheço que estão com vocês geralmente são pessoas que estão há muito tempo, né? Então isso é bem interessante, porque eu acredito que isso é um somatório de desenvolvimento, desafios constantes, ou seja, as pessoas aprendendo, não se desmotivando, porque elas estão o tempo todo tendo que se reinventar, que acho que... Com certeza. E isso é uma coisa bem interessante que eu vou querer reforçar para você. Eu gostei demais nessa conversa de perceber que a cultura está muito bem arraigada na empresa. E eu acredito que todo mundo que chegue na empresa deva receber esse choque de cultura, né? Que é uma preocupação que o endomarketing deve trazer, que é transmitir a cultura da empresa. E assim, se você concorda com ela, você fica, senão você vai embora, né? Sim. Que tem que ser assim. Nem todo mundo está no lugar certo. Às vezes as pessoas têm que aprender a se posicionar. Eu quero estar neste lugar. E para poder fazer o quê? Eu acho que o grande negócio da gente trabalhar todos vão, a gente fica mais tempo no trabalho do que em casa. Então a gente tem que gostar do que faz e estar num lugar que nos dá prazer, né? Então, exatamente. E não é só isso, lá na Tex a gente tem até uma política de RH assim bem forte, que a pessoa, às vezes a gente está fazendo uma entrevista, tem uma pessoa que aparentemente tem bem mais capacidade técnica do que a outra, mas a outra tem o DNA da Tex, que a gente fala que a pessoa tem um DNA. A gente sempre chama a que tem o DNA da Tex e desenvolve ela. Porque a Tex tem muito isso. E a gente não pode perder. Sabe? Que bacana. Então a gente tem essa política muito forte, assim, sabe? Nas pessoas entrevistou e tal. Se às vezes o RH ficou um pouco de dúvida, chama a Juliana, sabe? A gente entrevista junto, dá uma olhada. A gente tem algumas pessoas aí que estão acima de 10 anos, até na minha equipe tenho ali a Thalita, o Felipe, que estão comigo 10 anos já também. E às vezes eu não tenho tempo. Thalita, vai só lá dar uma olhadinha, ver se essa pessoa tem o DNA da Tex. E a gente tem muito isso, assim, sabe? A gente realmente preza muito pelo estilo pessoal
sabe, da pessoa mesmo, assim, o estilo que ela fala, o estilo que ela pensa, sabe? Porque eu acho que a gente tem que preservar esse DNA da Tex vivo, assim, Ou sabe? seja, na verdade, a tua contratação acaba sendo... Olha, deu match aqui. A gente se identifica culturalmente. Ou essa pessoa é capaz de incorporar a nossa mentalidade e se desenvolver junto conosco, né? Uma coisa que é bem interessante que acontece com a nossa empresa é que, assim, nós temos hoje muitos colaboradores que eram da época da Fabril. É verdade. Sabe? E uma coisa que me chamou muita atenção e que eu sempre converso com as pessoas... elas não... Todas as pessoas que passaram, que eu conversei e mesmo que a gente escuta falar, as pessoas que trabalhavam na Fabril, elas não têm mágoa, elas não saíram magoadas assim, sabe? Mesmo com todo o processo, com a questão da... Elas tiveram um prejuízo financeiro, porque eles não receberam os direitos, que no fim das contas acabaram recebendo parte, porque vocês compraram no leilão. Exatamente. Ou seja, vocês ainda limparam a barra lá do que tinha acontecido. Não, e a gente percebe assim que eles tinham um carinho enorme pelas Fabril. Eu já percebi isso em algumas empresas, algumas pessoas ex-Fabril que eu conheci na minha trajetória aqui. Hoje até a gente está com um programa bem bacana lá, que é o... como é que se chama? Os 50 mais ali, mas não né? é os 50 mais, tem um nome. É Vida Ativa que chama, né? Isso, é um programa chamado Vida Ativa, que é para pessoas acima de 50 anos. Eu ouvi falar disso, para fiquei fazer 4 horas no encantadíssimo. dia. Elas fazem 4 horas no dia. Então, assim, pessoas que já estavam se sentindo meio abandonadas, muitas delas foram lá, fizeram testes e optaram por um determinado setor. Muitas pessoas se inscreveram para as vagas. E hoje a gente tem bacana. o desenvolvimento e até o comprometimento dessas pessoas, às vezes é muito maior do que aquele jovem que está lá já, sabe? Eu vi um indicador que conecta com o que você está falando, né? Recém-feito pelo IBGE, né? Que eles fizeram uma pesquisa, quem está mais tempo no celular. E aí descobriram que o tempo das pessoas 60 a mais, por exemplo, é muito, Alex, muito, Amanda, superior do que as próprias crianças, os jovens, né? Deixa a mãe ouvir esse dado aí que ela pode pegar. Ou seja, o 60 a mais está diretamente envolvido com mídias sociais, com tecnologia, com celular. Então, acho que estava na 3ª edição do NDM, ele falou, cara, eu tenho que levar você pro NDM. Cara, eu nunca tinha palestrado. Assim, eu tinha feito alguma coisinha, assim, muito dentro da minha empresa, com meus clientes e tal. Exatamente. Aí o Ivan, eu falei, cara, o Ivan é muito louco, cara. Ele vai me colocar num palco, na época, sei lá, 800 pessoas no evento. E eu falei, bora, vamos. E fui, cara. E ali, sabe aquele negócio assim, tipo, porra, eu lembro quando eu subi naquele palco, cara, mas eu tremia. Ele tá dando um spoiler pra mim, porque daqui a uma semana eu vou estar no palco da UNDM e vou me tremer. Pela primeira vez. E ali, eu fui. E, pô, com uma energia, não sei o que tem. E era muito engraçado, porque hoje, tecnicamente falando, eu não me considero um palestrante, mas sou contratado, né, Brasil inteiro e exterior para palestrar. Inclusive, terminando aqui, eu já vou direto para uma palestra. Mas hoje eu aprendi como fazer, né? Então existe todo um roteiro, slide, isso, aquilo. Naquela época não, eu só subi no palco e falei, quanto tempo eu tenho? Tanto tempo. Cara, eu sei que eu fiz um stand-up, contando um pouco da minha história, mas contando tudo que deu errado, e o povo rachou o bico, e foi divertido, tal, não sei o que tem. E eu lembro que o pessoal gostou pra caramba, tal, não sei o que tem, e terminou a palestra, eu lembro que eu saí, eu chorei. Você fala assim, cara, você chorou de emoção? Não, foi de nervoso mesmo. Porque... Foi de nervoso. Mas deu certo. Deu certo. E aí eu falei, cara, que legal. Aquela adrenalina, eu falei, cara, eu quero mais disso. E hoje, como essa história do embaixador da confecção, né? O que te motiva, assim, a ser esse embaixador? Porque eu vejo que você tá por aí mostrando para todo mundo como fazer melhor. Eu acho que tudo aquilo que você juntou na tua carreira... E tem uma coisinha que você falou agora há pouco, que era a questão da eficiência, né? O grande segredo, Eduardo, na minha opinião, talvez eu esteja errado, é eficiência.
Quanto melhor a gente fizer, mais fácil vai dar o resultado. Você consegue, talvez, fazer esse... Você trouxe agora há pouco também a questão da velocidade da feira, porque eu acho que hoje a gente tem que estreitar essa velocidade. E veja se tem cabimento a gente criar uma coleção para ser lançada e vendida, para entregar daqui a um ano. Cara, é muito difícil, é muita variável para acertar, né? Então, esse é o grande desafio da velocidade e da eficiência, porque aí você consegue ter resultado melhor, esse resultado você reinveste. Acho que é muito bacana essa... E acho que hoje é isso que o embaixador faz. Mostrar isso? Esse o teu objetivo hoje? Na verdade, começou quando eu mostrava muito as coisas que davam errado na minha fábrica. Ah, legal. Eu mostrava muito os bastidores, só que eu mostrava a minha fábrica no dia a dia, no meu Instagram, minhas redes sociais e tal. E eu mostrava muito, falava assim, pô, o corte que chegou, pô, tudo ferrado. Pô, chegou um lote de tecido aqui, pô, um lote tudo ferrado. Aí dá pra piorar, misturaram tudo no infesto. E, cara, eu mostrava muito os perrengues. Né? E, pô, era um monte de perrengue. Pô, fizeram modelagem aqui, tava tudo aprovado. Alguém, sei lá, apertou um botão e a modelagem estragou tudo. Né? Pô, na hora de graduar, tá aqui, ó. Fizemos um corte aqui, ó. 3.000 peças, tá aqui, ó. Tudo tamanho M. E ninguém reparou. O cortador não viu, a modelista não viu, ninguém viu. Eu mostrava isso, né, nas minhas redes sociais, que eu mostrava. Porque todo dia tinha alguma coisa para mostrar. Sim. Todo dia tinha um perrengue diferente. E eu fui crescendo muito em cima disso, tipo, deu mostrando os perrengues, e aí, pô, muita gente começou, cara, porra, mas achava que era só na minha fábrica que tinha isso, porra, achava que não sei o quê, e aí juntou com esse negócio, eu fiz a palestra pro Ivan, aí depois as meninas do Guia Jeans também, cara, elas também foram maravilhosas, elas começaram a me chamar para ir para fazer uma turnê com elas, fazendo bacana. palestra pelo Brasil inteiro. Aí começou a veio muito convite do Sebrae, aí veio não sei o quê. Cara, chegou uma época que eu falei assim, caramba, eu não tô mais conseguindo parar na minha fábrica. Que eu tô, tipo, praticamente toda hora, viaja pra cá, viaja pra lá, e vai palestra aqui, palestra ali, e rede social começou a crescer, e não sei o quê. Mas aí quando veio a pandemia, foi uma coisa muito louca. Que essa questão, e naquela época, hoje eu tenho 220 e poucos mil seguidores no meu Instagram, mais uns 60 mil no YouTube, mais não sei, enfim, praticamente eu sou um cara muito conhecido no nosso meio. Mas quando que foi o grande boom? Quando veio a pandemia e aquele negócio, o que fazer, eu comecei a fazer live todos os dias. Literalmente, eu fiz 263, 67 lives em 2020. Teve dia de eu fazer live de manhã e à noite. E eu fazia live da minha casa? Não, eu ia para dentro da fábrica. E aí eu comecei a mostrar, eu tô trabalhando, e não sei o que. Aí, não, porque não pode, que não pode. Eu falei, filho, eu tenho um boleto para pagar, e não sei o que. E fazia live mostrando o que eu tava fazendo, como que eu tava fazendo. Cara, porque eu tô comprando matéria-prima de tal fulano, porque eu tô fazendo isso. Mas como é que você fez com os funcionários? Como que você não sei o que? E eu fui, tipo, mostrando. E fazia live de dentro da fábrica, e fazia em casa, isso e aquilo. Cara, aquilo foi um boom. Foi ali que eu literalmente estourei. Ali que você decolou como influenciador, com esse, vamos dizer, esse viés de comunicador, vai. Sim. Mas ao mesmo tempo você estava cuidando do teu negócio. Sim. E as pessoas estavam vendo na prática aquela pegada do dia a dia do empreendedor que não pode parar, que tem que achar solução diante... Porque assim, hoje a gente vive um momento de guerras, né? E de instabilidades geopolíticas. E muita gente se acovarda. Desculpe, quando eu digo acovardar, não é sempre ruim. A gente fica inseguro e com medo. Mas a verdade é que no mundo do empreendedorismo ou no mundo do trabalho, vai com medo, porque não vai ter jeito. Isso vai acontecer sempre. O Ferreirinha falou numa palestra que eu assisti recentemente, tem 72 guerras acontecendo no Brasil hoje, no mundo hoje. São 72. E quando que teve menos? Não teve muito menos. Talvez não tivesse um impacto tão sério quanto essa questão Israel e Irã, que pode virar uma coisa séria, mas de toda maneira... Tá o tempo todo tendo conflito, o tempo todo tá tendo alguma coisa que tá afetando a cadeia de abastecimento e fornecimento. E, cara, a gente tem que seguir em frente. Então tem que ter coragem e olhar o que eu vou fazer. E você foi pro negócio da live. Sim. Na época. E aí, resumindo, né? Uma coisa que aconteceu foi...
chegou um período que o Júlio começou, tipo, me colocar na parede, falar, cara, você não para mais na fábrica. Você, tipo, não que você deixou a coisa de lado, mas chegou um momento da sociedade que ele literalmente chegou para mim e falou assim, cara, ou você compra a minha parte ou eu compro a tua. Porque não dá mais. E a gente já estava com uma relação na época um pouco desgastada. Hoje não. Hoje eu juro, graças a Deus, a gente se dá super bem. Reatamos a nossa amizade. Até porque souberam tiveram a coragem de fazer mudanças. E a XT, você trabalhou na XT? Sim. Cara, e nessa mesma época a XT fez assim, ó. Pum, Sim. estourou no Brasil inteiro. Foi nessa época que eu, inclusive, tipo, ele saiu de X tonelada, não vamos falar de números aqui, para 5 vezes o que ele vendia, né? Então ele também deu um boom. E aí a gente chegou eu falei assim, cara, então você compra a minha parte. Ele era o sócio majoritário, porque ele foi o investidor. Eu falei, então você compra a minha parte. E aí eu saí da Black em 2021. E ali, beleza. Eu falei, cara, agora eu vou me dedicar ao projeto Costurando Sucesso. A gente já tinha começado a costurando, mas era uma coisa totalmente... Era o meu hobby de final de semana. Né? E aí eu falei, não, agora o negócio ficou sério. Né? E aí nós criamos... o MBA Fashion Day, aí nós criamos o grupo de Mastermind, aí eu profissionalizei a Costurando Sucesso. Hoje nós somos um grupo de empresa. Né? Hoje nós temos empresa de contabilidade, empresa de tecnologia, empresa de dados, agora estamos com a parte ali de M&As, que é uma nova empresa que a gente está montando, especialista em M&A para confecção. A nossa contabilidade é a única contabilidade do Brasil 100% focada só em confecção. Tem a parte de BPO financeiro. Então, assim, hoje o grupo nosso, eu tenho 120 colaboradores. Né? Então, às vezes a pessoa me vê, acha, pô, não, é um palestrante e tal. Não, cara, são 120 pessoas trabalhando diretamente comigo. Sim. Né? Hoje a gente tem ali um grupo de negócios, e dentro desses negócios existem várias coisas. Né? E eu sou muito ambicioso no sentido de falar assim, lembra que eu te falei, qual que é o próximo nível? Exatamente. Qual que é o próximo nível? Meu próximo nível é mundial. É mundial. E já está acontecendo. Já está acontecendo. Tanto que assim, a gente já está agora com um pé no Paraguai, um pé na Argentina. Estou colocando o pé em Portugal agora. Na verdade, assim, um pé que eu digo é abrir empresa mesmo. Não é visitar. Eu sou amigo pessoal do César Araújo, que é o maior confeccionista da Europa, né? O maior ali de Portugal e da Europa e tal. Então, assim, eu falo, cara, eu quero esse título de embaixador, eu quero levar para o mundo. E eu vou levar. Ninguém vai me tirar isso. Só Deus pode fazer isso. Muitas pessoas estiveram por lá, né? E você fez um lançamento lá, né? E eu acho que eu fiquei com muitas dúvidas. E eu acho que assim como eu fiquei com muitas dúvidas, todas as pessoas que viram a tua palestra lá, nas mídias sociais e tal, né? Também ficaram. Então eu queria entender, Alex, o que é essa plataforma Têxtil Brasil, né? Essa Brasil Têxtil, né? E aí a jogada do nome sempre vai se ajustando, né? Explica para nós qual é o nome correto e qual é esse lançamento que você está trazendo aí para o mercado nacional. Olha, Gerson, antes de mais nada, você sabe que eu sou um cara irrequieto e acho que a gente tem trazido nos programas anteriores aqui uma série de informações mostrando como a tecnologia vai fazer parte e faz parte totalmente do nosso mundo têxtil, né? Já incorporou, né, Alex? Sim, totalmente. E algo que a gente ainda não evoluiu para isso, e graças a Deus eu tive acesso a essa tecnologia o ano passado, e eu comecei a buscar entendimento e tal. Conheci um produto muito bacana e nós começamos a montar o primeiro marketplace de tecidos e malhas do país, né? Opa, novidade aqui então, né? Exatamente. Mas antes de falar isso, eu vou puxar um pouquinho atrás. Eu sei que o tema é esse, que a tua pergunta foi essa, mas eu queria, antes de mais nada, exaltar a grande viagem que eu fiz para o Agreste Pernambucano. Essa viagem, primeiro, mostra para mim como conexões são importantes e como estar em movimento no mercado te faz enxergar
coisas de formas diferentes e desta forma você pode agrandar o seu universo e crescer, né? Eu tive a oportunidade de, junto com a Dani, a gente teve algumas vezes lá naquela região com alguns empresários, como o Arnaldo Xavier e tal, né? Aliás, conheci a empresa dele e é fantástica e inclusive acabei comprando um monte de roupas deles, da marca nova de fitness, All Sport, que ele lançou. Muito bacana, tá? A gente acabou tendo um carinho, né, e uma aproximação muito forte, mas aquela região também é muito próspera para o setor têxtil e moda, né? É fantástico. E vou te dizer uma coisa. Por que é fantástico? Então, assim, ó, antes de mais nada, agradecimentos ao NDM e ao Ivan, que me abriu esse espaço de estar no palco e poder apresentar essa ideia disruptiva e nova. Segundo, agradecimento ao povo pernambucano que me deu, que a primeira acolhida do povo pernambucano é fantástica, foi muito bacana, e que me deu uma visão fantástica de novas formas de comercialização e como eles, no meio do sertão, estão tão na frente de alguns pontos, polos, e por isso que eu posso dizer que talvez hoje, como polo produtor de roupa de tecidos nacional, é o maior, talvez, do Brasil. O que foi fantástico em Santa Cruz do Capibaribe? Primeiro é conhecer todo o ecossistema do Moda Center, e não é mais só o Moda Center, como eu já disse nos vídeos que eu gravei e passei para o nosso pessoal. Ao redor você tem uma série de distribuidores fantásticos, e além disso você vai ter toda uma rede de esses distribuidores de roupas, tá? Depois os distribuidores de tecidos, e depois toda a rede confeccionista com todos os processos que a gente conhece e tudo tendo que acontecer, e tudo num só lugar. Aí você pega mercados, falando dos mercados e os polos brasileiros. Você pega o polo de São Paulo, Brás, Bom Retiro. Quando você olha a cidade, a grande São Paulo tem 20 milhões de habitantes. Se você pega a grande Goiânia, 3 milhões e meio de habitantes. Se você pega a grande Fortaleza, 4,5 milhões de habitantes. A gente está falando de ecossistemas muito grandes, né? E regiões com muita gente ao redor. Cara, quando você pega Santa Cruz do Capibaribe, tem 100 mil habitantes. Num ponto só tem 10 mil pontos de vendas. Se em cada um desses pontos de vendas trabalharem só 3 pessoas, já são 30 mil pessoas envolvidas diretamente só na venda daquele material. Porque como é que é a mecânica desse mercado? A mecânica desse mercado, ela é feita todinha em um dia, basicamente entre as 17 horas da quinta-feira e as 11 horas da sexta-feira. Com uma pausa entre as 8 da noite e as 4 da manhã. Nesse momento, esses 10 mil pontos de venda estão vendendo. A cidade lotada. Lotada, com mais de 110 mil pessoas chegando de fora. Ou seja, então é um ecossistema que duplica o volume da cidade naquele momento. Essas pessoas compram, eles saem daquele dia de venda e partem para mais uma jornada de produção, para mais um ciclo. E eles são extremamente ágeis e extremamente rápidos, ágeis não só na agilidade de produzir e tal, mas eles estão ágeis e conectados àquilo que é tendência que vendeu melhor. Então, aquilo que o Magazine tenta fazer muito bem, e a gente tem visto excelentes iniciativas aqui dos magazines, por exemplo, se aproximando, pedindo abreviar o tempo entre o lançamento, o desenvolvimento da coleção e o lançamento, para serem mais assertivos. Lá no mercado popular estão fazendo isso. Cidades referência, Santa Cruz de Capibaribe, né? Turitama. Congins. Caruaru também. Caruaru também, né? Sim. É muito mais voltado o quê? Para tecido plano, para malharia? Não, malharia. Malharia. E vou te dizer, tá? Para malharia catarinense, pelo menos 50% do que é produzido de malha em rolo aqui em Santa Catarina acaba nesse ecossistema pernambucano. Ao ir para Goiânia, depois de muitos anos, como eu fui esse ano para lá, fazia muitos anos que eu não ia. É impressionante. A gente chega numa grande cidade e aonde você vai ter todo tipo de público, inclusive de capacidade de compra. E esse público também tem esse desejo. E acho que é um desejo que tem a ver com o dia a dia também, né? Então a moda de vocês, ela não se enquadra só para aquele momento do lazer, mas também para o dia a dia da pegada, né? É que, na verdade, uma marca ela tem que fazer... Eu tenho umas frases com a gente constrói no decorrer, que a gente cria a marca, mas quem constrói marca é cliente. O cliente passa a estabelecer uma
uma relação de confiança com a tua marca, ele passa a usar aquilo no cotidiano, que ele nem faz conta que ele está construindo tua marca. E quando você olha isso para o interior, a gente tem algumas características importantes. Por exemplo, o comportamento de... Quando a gente tem uma marca no interior, uma loja que tem uma experiência, eu sempre falo pro Neto que tem lojas que e quase que a maioria em cidades que têm potencial de compra. A gente está falando disso eu estava falando agora de uma cidade como Confresa, que o asfalto nem chegou lá, pujança a algo, foi uma das nossas franqueadas que bateu a meta do semestre, e se você vê o potencial de compra do negócio daquele, é quase inacreditável. Mas eu acredito que montar uma loja no interior é baseado também não só no pertencimento, na valorização do produto, no pertencimento da classe, mas entender que o produzindo para quem produz não é exatamente só o fazendeiro, é quem produz alguma coisa, nem que seja seu tempo. E no fim das contas, quando você coloca uma loja no interior ou a marca como um todo, a marca e a loja passam a ser destino e não um reduto de passagem. Então, quando isso acontece, a gente tem algumas rotinas como o happy hour, ao todo sábado, onde nós temos cerveja própria, amendoim próprio. A pessoa começa a criar uma rotina diferente. Exemplo, existe um comportamento do homem aí ter uma capacidade de compra mais desequilibrado do que a mulher, que é a shopper oficial. Então a gente sabe que alguns números apontam para 2 ou 3 vezes o cara ir numa loja ao ano. No interior vai 7 vezes ao ano. Então a capacidade de consumo é o dobro. Então isso é que baseado em número, faz as nossas lojas acontecerem e gerar um valor agregado alto. E até porque o custo de operação dentro do interior, que a gente está falando de CTO, que é o custo total da operação, é uma operação de custo baixo e de rentabilidade alta. Porque dentro de um shopping a gente sabe que o custo operacional é muito maior. Então são essas contas que a gente começou a entender para onde a gente vai. Quando a gente fez a primeira adaptação de entender para onde a gente ia, a gente foi colocado para olhar para as lojas... cidades vitrine, cidades premium, cidades special. São 3 classificações. A gente veio de trás para frente. Falei, cara, vamos olhar o mercado agro, essa potencialidade. Foi aí que ele falou, cara, nós temos que ir para cá. Já dizia minha mãe, a gente não é todo mundo, né? Então, para não ser todo mundo, a gente abraçou essa característica que é muito forte para nós, porque a gente tem uma coisa muito boa, cara. A gente vive a nossa persona. Nós somos clientes da nossa marca. A gente pode vestir o nosso negócio. Isso é muito importante, porque você acaba entendendo qual o ciclo e aonde a gente está. Então, a gente sabe para quem a gente vende. Isso eu acho que é importante. O Alessandro é o exemplo do que a gente tenta promover para o Contexto Inspira. A gente, fora do ar, vamos botar assim, a gente sempre faz uma brincadeira de que costureira não nasce, né? Costureira só morre, né? Que é um grande desafio. Mas veja como, e em muitos programas nossos aqui, a gente procura mostrar para o jovem o que entrar no setor têxtil pode representar. E acho que você trouxe hoje, com um pouco da tua história, justamente esse legado de mostrar para as pessoas que funciona, que a história da tua mãe e a história do teu pai, que a minha não é muito diferente, meu pai tinha confecção, então acaba que eu me inspirei naquilo, não foi por conta disso que eu fui pro têxtil, foi porque foi onde eu consegui minha primeira oportunidade. Sim. Então veja, que mesmo não sendo o foco, mas é um ambiente que te dá uma boa primeira oportunidade. É verdade. E você pode se desenvolver e aplicar um monte de coisas bacanas e acabar tendo uma realização muito legal da profissão, porque tem muita coisa boa que pode acontecer. Mas eu só quis pegar esse ponto para mostrar. Sim. O Nelson, que teve a oportunidade de andar por várias partes dentro de uma empresa têxtil, e o Alessandro, que por conta do empreendedorismo do Nelson, teve a oportunidade de se desenvolver dentro do negócio. É o que a gente procura mostrar aqui, como é bacana esse nosso setor e quantos Alessandros a gente precisa. Né? Sim, verdade. Muito, muito bacana. O fato de passar e navegar por todas as áreas, né? Faz com que tenha um conhecimento assim ímpar, né? Da empresa. Vocês estão muito juntos, né? Vocês sempre estão tomando as decisões juntos, compartilhando. Isso realmente é bastante incrível, né? Quase até demais.
Sabe, Alex, às vezes eu dou uma passada lá perto, tem um café lá, Berta, né? Que tem um café. É bom. Pode almoçar lá de vez em quando. Aí eu encontro os dois lá, às vezes também. A gente já toma um café junto, ou então almoçando, né? Então sempre. Mas é bom estar junto, porque daí cria verdadeiramente a cultura, né? Da empresa, né? Se vocês olharem assim um pouco para trás, assim, quais foram os principais desafios assim que vocês viram nesse passado aí que foi sendo à medida do possível sendo superado sempre? Qual foi o principal desafio que a Trapiá passou aí nesses 33 anos? Ou que segue passando, porque às vezes a gente sabe que o momento é sempre aquele desafio, né? Mas O mais impactante mesmo foi a pandemia, né? Esse foi o mais impactante. E aí, de novo, quando veio a pandemia, a empresa optou em manter todos os colaboradores, honrar os compromissos com terceirizados, que são os faccionistas e tudo mais. Acho que isso também vem muito da essência do Nelson, que ele é muito correto, muito coerente com essas coisas. E a gente não queria desestabilizar e, ter que treinar tudo de volta, né? Isso custa muito caro. E também a gente não sabia qual seria a permanência dessa pandemia. Então, e ali também o Nelson tomou uma atitude de colocar até a parte dele privada junto no negócio para o negócio estar hoje, sobreviver o negócio numa pandemia, né? Mas claro, eu vi isso, uma intensidade. Acho que as primeiras semanas a gente não sabia o que a gente ia fazer, mas a gente ia para a empresa para estar conversando e ajustando. Acho que ali foi o momento mais desafiador. Isso Pra ti, foi... qual que foi um dos outros? Isso é mais recente, né? Recente, o cara lembra melhor, né? Que lá atrás o Alessandro não fazia parte da gestão, hoje ele faz parte da gestão, né? Já há um bom tempo. Inclusive, assim, né? Eu tive uma escola que foi a Ering, e ele recebeu a escola da Trapiá, que é o fruto de lá. Então, ele tem conhecimento em todas as áreas. Eu tenho conhecimento de administração e gestão de pessoas, mais forte, digamos, hoje, né? E sempre fui mais o comercial, até 2 anos atrás. Hoje ele é o comercial e, explodiu ainda mais. Tem mais concentração, né? A empresa se estruturando, cada um cuida da sua área e apresenta os objetivos, as metas, os resultados. Mas voltando ali para a dificuldade, então ele aprendeu comigo, né? E acabou tendo a experiência, porque quando a pessoa quer, faz toda a diferença, né? Se a pessoa precisa, é um tipo de resultado. Mas se a pessoa quer, se ela gosta, se ela ama aquilo que ela está fazendo, gente, ele sempre fala que não trabalha. Eu até acho que ele trabalha um pouco. Não, me incomoda quando eu trabalho. Mas é por aí mesmo. Acho que o dia a dia da gente, bom humor, a gente não está tudo bem todo dia, mas faz parte do nosso desafio até trabalhar o bom humor, né? Sempre procurar ter graça naquilo que faz. Eu acho que é muito maravilhoso. Mas eu sempre fui meio cientista maluco, assim, né? Daqueles de fazer as coisas. Acho que está no DNA disso. Aí, quando eu assumi aquele centro de pesquisa e desenvolvimento lá na Rocha, gente, você tem na tua mão um centro de pesquisa e desenvolvimento, nós estamos lá só para fazer aquilo que a gente não sabe. Tá certo, né? Porque aquilo que a gente sabe, você não faz no centro de pesquisa e desenvolvimento. Nós estamos lá para fazer aquilo que a gente não sabe, né? E então, isso aguçou muito mais ainda a minha curiosidade e a minha vontade de aprender. A ponto de que teve uma época... Hoje eu tenho as minhas 2 crianças, minhas filhinhas estão com 35 e 34 anos, tá certo, né? Mas na época, quando elas eram crianças mesmo, tinha um guru lá na roda, eu gostava muito de conversar com ele, e eu virei e falei assim... Conversando lá com ele, a gente fez um curso de velocidade de evolução das coisas e não sei o quê. Aí a gente depois tomando aquela cerveja gostosa, conversando. Falei, então, rapaz, sabe uma das coisas que me preocupa é o seguinte, o mundo tá mudando com uma velocidade tão grande, eu já não sei o que vai acontecer daqui 5 anos. O que eu faço? Eu educo as minhas filhas para que mundo? Né? Começamos a ter esse tipo de conversa. E ele, como um bom guru, ele nunca dava resposta, ele te fazia chegar na resposta, né? E aí ele foi conversando, daqui a pouco, pum, né, bateu, né? Ele falou, eu sei que você já sabe a resposta, porque você trabalha com isso, né? Aí eu virei e falei assim, quer dizer, eu tenho que ensiná-las, elas têm que aprender a aprender, é isso. Ele virou e falou assim, não podia ter dito melhor.
Porque o único jeito de você treinar uma pessoa para uma coisa que você não sabe, não faz a mínima ideia do que vai ser, é que você tem que treinar ela para ir se adaptando e tá sempre aprendendo. Então ela tem que aprender a aprender. E aí eu e minha mulher já mudamos, né? Ninguém perguntava que nota que você tirou na escola. Era todo dia chegava, o que você aprendeu hoje? O que você aprendeu hoje? Mas tem aquele meme do rapazinho, né, que fala assim, eu acho que nada, porque eu amanhã tenho que voltar. Com certeza, Esse né? meme na internet, que era demais. Mas aí você voltando todo dia, se você não aprender, você decora. Igual falar de Que é o que eu tensão. aprendi também, né? Se não conseguir aprender, decora pelo menos, tá certo? Mas, né? Então, pô, que dica fantástica, que insight poderoso que o Messi Gilberto está nos dando aqui. Cara, é verdade. e é isso mesmo. E foi muito bacana, né? Porque eu vi elas crescendo assim. Então, e elas curiosas por aprender. Bom, criei 2 monstros curiosos também, né? Então, você criamos 2 monstrinhos curiosos. E eu acho que isso que leva a gente a não desistir, a continuar, a ir para frente. Aprendi uma outra palavra bonita do pesquisador, do desenvolvedor. O pesquisador e desenvolvedor, ele tem uma palavra só na vida dele. A palavra é por quê. Né? Fiz o negócio, deu certo? Por que deu certo? Eu preciso saber por quê, porque eu tenho que repetir isso, ou tenho que evoluir isso. Deu errado? Por quê? Porque não quero repetir, ou quero corrigir. Então, a palavra do pesquisador, do desenvolvedor, é por quê? Ele tá perguntando por quê o tempo inteiro, tá certo? E... Se a gente busca até no para tudo. Gessé, eu tô no ramo têxtil há 34 anos e toda a vida eu escuto assim... Elastano não tinge, ele só suja. Não tingia. O elastano é responsável por sangrar uma cor, a solidez não fica tão boa. Como é que é? Você está me dizendo que o elastano agora tinge? Não tingia, Lê. Essa é a resposta para você. Nosso elastano Creora Color Plus, ele tem afinidade tintorial com corante ácido e corante reativo. Então, hoje a gente já consegue tingir o elastano, proporcionando solidez ao produto juntamente com a fibra que ele está sendo tinto. Ou seja, para fibras como algodão, viscose, existe um tipo de Color Plus. Isso. E para fibras sintéticas, existe outro tipo de Color Plus. No caso do nylon, outro tipo de Color Plus. Então, hoje, qualquer cor que você queira desenvolver da sua coleção... a gente consegue tingir na mesma cor o elastano. Não é sujar para você manchar o seu produto, para você perder solidez no seu produto. É tingir o elastano junto com a fibra. Benefício direto disso, Gessé. A gente reduz esse esbranquiçamento, melhora o aspecto de cobertura. Elimina a sensação de transparência do produto, né? E você tem uma cor mais intensa, porque você vai ter, além... da fibra tinta, você vai ter o elastano tinto também. Baita solução essa. Você que ficou interessado, pode procurar a mim, pode procurar o Gessé. Você vai estar vendo isso através do nosso Instagram da TR Têxtil, do Instagram da Creora BR, e nós vamos seguir aqui com mais uma especialidade. Antes disso, Ale, eu quero puxar o assunto do Black. Porque com o surgimento do Color Plus, a gente poderia... matar o elastano black, correto? Sim, mas... tem custo de desenvolvimento esse produto. Eu não posso simplesmente matar um produto de linha porque ele já teve um custo lá atrás para eu desenvolver ele. Então a gente precisa achar um novo conceito para esse produto. O Creora Black ele foi redesenvolvido o seu conceito. Além dele ter todas essas características de poder... tingir, de poder não ter a sensação de transparência, cobrir o brilho de um tecido mais intenso, de cores mais escuras, a gente redefiniu ele para um produto sustentável. De que forma, Lê? Esse produto ele vem para se unir a outros fios tinto em massa também. No caso do nylon, de um modal, de uma viscose, de um poliéster, que são fios que são possíveis já comprar ele tinto em massa. Fios tintos em massa. Tinto em massa. Vamos aproveitar, Gessé, porque eu gosto, vamos compartilhando um pouco de conhecimento técnico. Vamos lá. Porque talvez vão ter pessoas nos escutando que não entendam tecnicamente. Correto, vamos ser mais detalhado. O que é um fio tinto em massa? É o fio como o Creora Black, que na essência do produto, Creora Black,
Na essência do produto, ele recebe o corante lá na adição da massa polimérica e ele já sai preto da fiação. Nos naturais, a gente tem coisas similares com a adição de poliéster tinta em massa preto para fazer os mesclas. Mas no caso aqui, nós estamos falando de um preto tinta em massa. Existem hoje opções de tinta em massa em cores. E essas opções de tinta em massa em cores, elas não têm a necessidade de serem tintas posteriormente na tinturaria. Elas só vão passar pelo processo de tingimento ou na verdade, um processo térmico para haver o encolhimento da malha e depois um acabamento. Que eu acho que é aí que vai chegar na solução. Então, a grande solução de você unir um fio Creora Black com outro fio, uma fibra rígida, tinta em massa, é você não precisar tingir o seu produto, né? Ah, mas eu consigo fazer só o preto. Não. Você não consegue fazer só o preto. Por que você não mistura o nosso Elastano Creora Black com um fio cru branco e faz um cinza? Falamos junto, hein? Pensamos igual. Por que você não faz um efeito com o elastano invertendo no fio e faz uma malha com efeito? Sabe aquela inversão que é um defeito na malha? Sim, aquela dor de cabeça que é o que o pessoal chama de elastano virado. Elastano virado. É o famoso elastano virado, né? Isso aí você pode virar todos os elastanos na máquina e fazer um efeito, uma malha com efeito, né? Você pode, inclusive... fazer listras, um listrado. Então, só aqui, né? Pegar um elastano branco nosso, cru normal, que já foge do Creora Black, mais um cru normal, e misturar com fio mescla, por exemplo, já de poliéster com modal, poliéster com algodão, por exemplo, e fazer sem tingimento também. Então, tudo isso, a gente está falando de uma economia aí de 90% de água, 60% de energia, e 99% de produtos químicos. Imagina o quão sustentável é esse produto. Creora Black não nasceu mais sustentável do que um Creora normal. Convencional, vamos botar. Ele tem a mesma geração de CO2 para o meio ambiente que outros produtos, mas ele torna o processo do nosso cliente mais sustentável. Por isso, hoje o conceito do Elastano Creora Black, ele é voltado para a sustentabilidade e não para um produto convencional. Você, meu querido espectador Texto Inspira, é justamente com essa história de entender quais são as competências que um comprador deve ter hoje. Bom, um comprador, ele precisa ser muito estratégico. Ele precisa estar antenado o que está acontecendo, né? Então, inovações, tendências de mercado, porque ele vai ser a ponte que vai fazer entre a marca e o fornecedor. Então, muitas vezes o direcionamento vem da equipe de criação e de estilo, só que é o comprador que está nas fábricas, está fazendo essas conexões com os fornecedores, está visitando as feiras. Então, ele vai conseguindo trazer soluções que muitas vezes a área de criação não tem essa visão. A equipe de criação está vendo estilo, né? E o comprador está vendo outras possibilidades. O outro ponto é habilidade em resolução de problema. O compras que está ali no meio do caminho, que nem você falou, né, Gerson, que é fala com o financeiro, fala com estilo, fala com marketing, fala com produção, ele é o meio dessa gestão. Então, se ele não conseguir ir resolvendo os problemas, né, focando no melhor resultado da empresa, para a empresa, ele vai ficar blocado ali e não vai conseguir evoluir. E o compras, tanto como o PCP, é problema todos os dias, né? Vamos combinar que é problema todos os dias. Então tem que ter um jogo de cintura, tem que saber negociar com o fornecedor, pensando no que a gente falou, num ganha-ganha. Então isso é ter habilidade de resolução de problemas, estar antenado e trabalhar essa conexão entre várias áreas, pensando sempre no melhor resultado para a empresa, para o negócio. Sabe, Alex, Dani, assim, trazer um comentário, né? A gente vai rodando pelas diversas empresas, né? E vai tendo algumas percepções e visões, né? Assim como em diversas áreas, a gente percebe que a atividade principal da área, vamos pensar assim, compras. Qual é a atividade principal do compras?
comprar, né? Será que a atividade principal de compras, aí a pergunta, né, Dani, está sendo praticada nas organizações? Por que eu faço essa pergunta com um complemento só, né? Porque eu tenho muito percebido que as áreas de compras estão tão envolvidas em burocracias, em controles, que aquilo que é o verdadeiro papel da área, eu estou percebendo que ela não está conseguindo verdadeiramente exercer. Segundo plano. É uma percepção minha? Ela é real? O que você pode trazer isso de informação para quem está nos ouvindo? Ô, Gerson, eu quero até mudar um termo que você usou, a gente mesmo usou. O papel principal deles é comprar. Não, o papel principal dele é abastecer. Porque a verdade é essa, é uma relação, tudo bem, quando a gente pensa em comprar é a parte da negociação, vamos botar assim. Mas o abastecer é pensar numa série de diferentes pontos, que é onde está a sua pergunta. Se dá tempo para pensar em tudo isso, por exemplo, escolher um fornecedor que vai garantir que nos momentos de maior aperto ele vai estar cumprindo os prazos, que ele entregue o produto regularmente com a mesma padrão de qualidade, que o fornecedor entenda também que é responsabilidade dele cumprir prazos, entregar na qualidade, que é um onboarding. Também, outro acho que papel da gestão de compras deve ser comunicar ao fornecedor homologado, que acho que também é outro papel, homologar fornecedores, mas ele transmitir o quê? Um pouco da estratégia da empresa, para que o fornecedor também se prepare para os objetivos. Claro. A gente tem feito... Dividir os desafios, né? Exatamente. A gente tem feito algumas conversas com os magazines e tem visto que os magazines pretendem crescer nos próximos 5 anos, pelo menos o dobro do volume em compras nacionais. Eles estão falando 5 anos antes, para que os fornecedores deles se preparem para ter a habilidade e a capacidade de atendê-los daqui a 5 anos com a necessidade que eles vão ter para suprir o mercado. E aí, pegando o que você falou, até dando um panorama do que é compras, né? Muitas vezes a gente pensa, negociação e comprar, mas o compras ele vai muito além disso. O compras ele normalmente começa lá na etapa de planejamento, quando a equipe de planejamento ou merchandising, algumas empresas chamam dessa forma, fazem o planejamento de sortimento da coleção. Então, quantos vestidos, quantas blusas, se é de tecido plano, se é de malha, qual que é o preço de venda. Ali o compras ele já precisa saber o que vai ser planejado para ele saber se tem fornecedor para desenvolver e produzir aqueles produtos. Qual seria esse modelo de negócio que vocês estão sendo pioneiros em trazer para cá? E você que está ouvindo o Texto Inspira está sendo um dos primeiros a escutar que isso está nascendo e acontecendo em Santa Catarina e no Brasil. Exatamente. Então, o problema hoje maior de uma marca, pensa-se de uma marca grife, uma marca high-end, que quer vender produto e quer atender os clientes. Qual é o problema número 1 das marcas hoje? Estoque. Sim. Okay? Porque para eu poder vender e atender meus clientes, eu tenho que antecipar bastante coisas. Então, eu tenho que planejar meses antes, eu tenho que estar muito antenado do estilo do meu cliente e eu tenho que começar a fazer estoque. Depois que eu tenho estoque, já tenho fechado a cadeia de fornecimento, eu consigo sair e vender. Ok? Então, eu estou fazendo um movimento que a gente chama isso, primeiro eu faço o supply e depois eu crio a demanda para desovar esse processo. Então, pensa-se de um pulmão, que vai... Isso é um modelo tradicional de negócio. É um modelo tradicional. Ele vai assim, ok? Ele vai assim... Então, cada coleção... Então, ou seja, a gente pensa a coleção, antigamente era uma coleção por ano, depois a evolução foi para 2 coleções por ano, depois aí houve o nascimento na Europa nos anos 80 da Zara e dessas empresas, a fast fashion, que aí passaram para 8 coleções por ano, mas no final o modelo é igual, é um pulmão, vai, normal. E cada vez que tem esse modelo, que eu coloco o estoque e eu desovo, coloco o estoque e desovo, parte desse estoque não vai vender. Sim. Qual a porcentagem? Porque é o risco, né? Qual a porcentagem? No mundo é 33%. E temos hoje reportes que nos Estados Unidos estamos falando de 40% e 50% que não se vende. E quando estou falando que não se vende, não é que vai ficar esse material e vai jogar no lixo.
tem muitas situações que acaba remarcando tão profundo que já não é interessante do ponto de vista operacional. Na verdade, essa reatividade, que é um tema muito interessante, por isso que eu achei muito bom te convidar para estar aqui conosco, porque esse teu modelo de negócio sugerido, ele aumenta a reatividade. Hoje todos os magazines pedem por reatividade, ou seja, aproximar o momento de consumo do momento da criação, estoque e colocar na loja. Ou seja, é esse encurtamento de tempo que tem que existir. Né? Isso aí. No modelo tradicional, vamos ser extremamente otimista aqui. Vamos pegar o exemplo de sucesso da Cotton Star. A Cotton Star consegue em 45 dias produzir um pedido e entregar. Ótimo. É o melhor modelo que a gente tem, assim, disparado. Eu acompanho muitos clientes e ele tem esse de 45 dias. Mas o desenvolvimento disso nasceu lá atrás. Para que isso acontecesse, ele tinha que ter parte dos insumos a caminho. Por exemplo, o prazo regular de tinturaria de uma malha é de 30 dias. Então não dá para você produzir roupa em 45 se você está com a tinturaria para fazer só a tinturaria 30 dias. Isso. Então teve que haver uma preparação desse modelo para que ele pudesse ter essa reatividade. Eu acho que o que você vai trazer tem um pouco ligado a isso. É parecido, sim. Mas se você começa a puxar para trás, eu vou dar um exemplo. Nós estamos agora no mês de novembro e eu tive com alguns clientes, eles estão finalizando o desenvolvimento da coleção de primavera-verão de 2027. Então vejam quanto tempo antes começa. Como é difícil, por mais informação que a gente tenha de comportamento humano, de tendência, de cores e tal, você acertar isso em 100%, que é o que você estava trazendo, para poder concluir esse trabalho. E aí, o que acaba acontecendo? Você arrisca, faz uma aposta, vamos dizer assim. Isso. Nessa aposta, ou tem falta, que também é uma perda considerável. Com certeza. Porque aquilo que vende e não sobra, muitas vezes... Acabou o produto. Acabou o produto Tá e você poderia ter faturado. Certo? Exatamente. E a outra razão é que o que você vende na sobra, no sales, você vende às vezes muito remarcado para baixo e isso leva uma parte do capital. Com certeza, com certeza. Então, esse movimento do pulmão que eu falei para você é justamente a realidade que tem no mercado. E não importa se a gente vai tentar usar IA e fazer uma projeção de como que a tendência europeia vai ser em 2026 e que cores eu vou colocar na minha coleção. Ainda assim, no final do dia, o cliente é muito indeciso. E é difícil segurar ele, é difícil pegar, é difícil entender o que realmente ele quer. E também tem a necessidade que eu quero fazer lotes menores e quero testar e quero lançar uma coisa e ver em umas 2 ou 3 lojas estrela que eu tenho para ver como está o comportamento. Isso é impossível fazer hoje com a metodologia convencional. O modelo de negócio que existe hoje. Então, tem que fazer uma pausa e pensar. Como marca, estou pensando assim como marca. Por que eu vou colocar estoque X esse ano e não Y? Então, o que eu faço? Eu faço estudo, eu estou olhando 80-20. 80% do que eu vou colocar no ano que vem é arroz e feijão que vendeu bem no ano passado. Sim. Certo? É normal, todo mundo faz. Todo mundo tem. É tranquilo. Ou todo mundo deveria fazer, né? Não, mas ele está olhando mais ou menos. Isso vendeu bem, essa camiseta ou esse vestido. Então, vendeu bem, eu sei que meu cliente está. Ou seja, o dado histórico que a gente traz, faz uma avaliação 80-20. Isso vai virar referência. Atualiza a cor, vai. Exatamente. Máximo. Tem coisas que eu vou fazer. A coleção agora, esse ano foi ocre e moca. Então, vamos agora ir para esse caminho. Mas o meu corte, modelagem, estilo, já está assim. Então, vou fazer isso mais ou menos, vai dar certo. E 20%, ou 10%, ou 30%, cada marca é o que ela trabalha, é o modelo de risco, que eu vou testar coisas novas. Se eu tiver muita sorte, uma coisa do 20% que eu vou fazer teste esse ano, ela vai virar arroz e feijão no ano que vem, porque ela vai virar best-seller. E quanto custa best-seller? Muito, ok? Por que eu não consigo fazer muita coisa hoje como marca? Porque o mínimo, o fato que eu tenho que fazer mínimo com o fornecedor,
isso impede para mim capitalizar em oportunidades e fazer coisas que poderia ser meu 80%, meu arroz e feijão no ano que vem. E surfar uma rentabilidade muito melhor. O que a gente introduziu aqui no Brasil é justamente um conceito que a gente chama isso fazenda de impressão. E o conceito de fazenda de impressão, a gente vem para a marca, se a gente fala, marca, para aí. Não estamos pedindo para você parar o que você está fazendo hoje. Porque o que você está fazendo hoje, se está lucrativo e está indo bem, provavelmente está fazendo bem feito. Ou pelo menos você está dizendo, foca no que está lucrativo, está bem feito e está funcionando e deixa isto... Isso.